Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Leitura meditada do Livro do Céu de Luísa Picarreta, a primeira filha da Divina Vontade, volume 1, trecho 7. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo, sequer um respiro, se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia, fugia delas e dizia a mim mesma: ó, se soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma, ó, como me teriam horror. Depois, na manhã, em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó, meu divino mestre, quão sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Como o próprio título deste trecho diz, Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Essa é a verdade. Nós somos um nada sem Deus. E Ele quer a todo custo, nos fazer entender que o reconhecimento desse nada, essa humildade, é aquilo que faz com que a alma se aproxime de Deus. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa que depende totalmente de Deus. Ela sabe que tudo que acontece com ela é Deus que permite. E algum bem que a criatura possa realizar, é Deus que realiza através dela. Porque sem Deus nós só somos capazes de fazer o mal. Tanto que Ele mostrou para ela os pecados dela e o mal que isso causou à alma dela, e não só a alma dela, O principal motivo de ser tão horrível o pecado é a ofensa a Deus, é a ingratidão, é a desobediência, é o desprezo de uma ordem de Deus, de uma lei de Deus, daquilo que Ele instituiu não como uma regra para que nós seguíssemos, mas um limite, para que nós possamos viver, junto dele, viver numa amizade com Ele, unido a Ele. É só para nos nortear, dar-nos o norte para nossos atos, nossas atitudes,
Porque mesmo havendo as leis, havendo os mandamentos, hoje falando, né, as pessoas, elas desrespeitam tanto umas às outras e principalmente a Deus, que dirá se nunca tivesse ouvido os mandamentos para que elas seguissem. E Jesus está o tempo todo fazendo conosco o que ele fez com a Luísa, né? Permitindo situações para que nós sintamos o aniquilamento de nós mesmos, sempre de maneiras diferentes, né? E cada vez que ele fala é de uma forma diferente. E ele não fala assim como ele falava com a Luísa. Ele fala na nossa mente, no nosso coração, porque quando nós estamos fazendo algo contrário à vontade de Deus, né, parece que toca um sininho ali, não sei se é na mente ou no coração, mas que nos alerta, né, de que algo está errado, né? É essa forma dele nos mostrar, né, de nos fazer aniquilarmos, né, para nos diminuirmos assim no sentido de ter essa noção de que ele sempre está nos observando, não porque ele quer nos vigiar, porque ele quer um controle, não, é um amor, né, um amor como aquele pai que o bebezinho começa a dar os primeiros passinhos, né, a caminhar sozinho, e o pai fica ali cercando, não deixa a criança sozinha um segundo, porque senão ela pode cair, se machucar. Esse é o nosso Pai do céu, né? Que está o tempo todo nos cercando como se fosse bebezinhos, e Ele quer realmente que sejamos assim, né? Como um bebezinho totalmente dependente dele. Um bebê depende do pai, da mãe, para tomar banho, para comer, para dormir até, né? Tem que colocar na caminha, tem que cobrir, né? Tem que trocar fraldinha. Então, totalmente dependente. É dessa forma que Ele nos quer, né? Porque estando assim, nós vamos estar unidos a Ele, né? Depender dEle é confiar nele. Uma criança que se lança de uma altura nos braços do pai é porque ela confia no pai. É esse o relacionamento que Ele quer conosco. Então, nesse trecho, Jesus quer ainda nos falar da virtude, né? Da santidade, das virtudes, que é essa santidade que a Luísa vivia, até ela conhecer, né, e receber o dom da santidade divina. Então, ele quis, né, que ela compreendesse bem o que é a santidade humana, para depois, né, a partir do volume 11 ainda, começar a mostrar para ela o que ele realmente queria da alma dela, né? Queria que ela voltasse à ordem pela qual ela foi criada. Essa é a santidade divina que Ele quer para todos nós. E então Ele vem falar dessa virtude da humildade, né, que faz com que as pessoas cometam muitos pecados, porque se as pessoas fossem humildes, dependentes de Deus, confiassem totalmente dEle, ficaria mais perto dEle e não fariam tanto mal, porque estariam, né, o tempo todo conectadas com Ele, nessa amizade, né, fazendo a vontade dEle, e aí não faria mal nenhum. E Jesus quer nos fazer entender como o pecado é feio, é uma afronta, né, de um verme miserável que somos nós, criaturas humanas, né, que fazemos a Jesus. É uma ingratidão, é uma impiedade enorme e é um dano muito grave causado à alma de todos nós. Então Ele, né, quer que sejamos humildes, dependentes dEle e confiantes nele. Esse é um dos passos para caminharmos rumo à santidade, das santidades, que é a santidade de viver no querer divino, da santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na vontade deles, né, a santidade da divina vontade. Trecho 8. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar.
Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando o encontrava que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado. Então eu não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente um dia, repreendendo-me, disse: esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisso, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito o mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor de minha parte? E eu dizia-lhe: meu Senhor, és tão bom, mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: bem, quererás levar adiante estas coisas? E eu: não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo. Ele pedia que ele mesmo ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia: estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia-me, não temas. Pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, né? A pessoa que fica sempre lembrando do que ela fez de mal no passado, a pessoa católica que vai, se confessa, porque se arrependeu verdadeiramente daquilo que cometeu e quer uma vida nova com Deus, ela não deve ficar pensando, né, nas faltas cometidas. Jesus não quer que ela fique perdendo tempo, né, pensando no passado, revivendo o passado, porque é uma distração para a pessoa, é uma distração que não faz com que ela se concentre somente em Deus. Ele quer, né, da alma que vai viver na divina vontade, ele já está ensinando para Luiz e para nós que ele quer que a criatura desapegue de tudo, até dela mesma. Então, desapegar de si mesma, formar esse vazio, se aniquilar, é não pensar nunca mais em si mesma, né? É como morrer mesmo, né? Fazer na sua mente ali o seu enterro, né? Enterro da sua pessoa, assim, e ter uma nova vida, mas a vida de Jesus dentro da criatura. Não é mais a criatura que vive, mas aí nesse momento ainda não é isso que Jesus está pedindo dela, mas é isso que ele quer. Ele está ainda apenas, né, trabalhando todas as paixões, os vícios, os apegos dela, até das coisas religiosas que ela tem muito, né? E num trecho mais adiante, Jesus vai pedir para ela tirar até um anel que ela tinha no dedo, que tinha um crucifixo. Jesus não quer que a pessoa se apegue
a nada, não pense mais em si mesma, viva só para pensar com os pensamentos dele. Então ela estava aqui querendo fazer mortificações, né, pedindo para o padre, e ele concedia a ela poucas mortificações, porque não era o que Jesus queria, né? A verdadeira mortificação, o verdadeiro, né, sofrimento que ele quer por amor a ele é que a criatura, né, morra para si mesma. Mas para isso ele não quer que ela pense mais nos pecados, em tudo que já passou, né? Ele quer que ela fique, né, totalmente com a mente livre, né, para que ele possa colocar na mente dela os pensamentos dele. Ele diz quando a alma se humilha, né, convencida de ter feito mal, né, o arrependimento, e se confessa, né, e está disposta a morrer antes de ofender a Deus, pensar no pecado novamente é uma afronta à misericórdia dele. É o que impede a criatura de se aproximar mais dele, do amor dele. Porque ela vai procurar sempre, com a mente dela, ficar, né, se envolvendo na lama do passado. E quando ela fica na lama, ela fica presa ali, não consegue levantar voo para o céu. Ele quer que a criatura, né, não pense mais no que passou, e pense no céu, olhe para o céu, olhe para ele. Porque se a pessoa fica sempre com esse pensamento em si mesma, né? Ah, eu sou uma pecadora, ah, eu cometi muitos pecados, eu sou indigna, né? Isso impede ele de agir na alma, impede ele de adentrar na alma da criatura para começar ali a construir o reino dele. Porque o objetivo do livro do céu é instaurar o reino do céu na terra, como é no céu. Então ele está preparando a Luísa, a primeira filha a viver na divina vontade, a primeira que vai receber esse dom, né, que Nossa Senhora já recebeu antes mesmo de nascer no ventre da mãe dela. Ela já disse sim para viver apenas a vontade divina, mas só que a Luísa não, ela não nasceu assim. Então ela está sendo formada, então ela precisa morrer para tudo que é humano, tudo que é apego às coisas da terra, para se voltar somente para o divino. E essas ideias, esses pensamentos em si mesma, seja do que for, não só do pecado, mas qualquer pensamento em si, atrapalha esse voo, atrapalha da criatura, né, se deixar livre para Jesus agir. Então o que Jesus diz para Luísa é o que ele diz para cada um de nós hoje. Pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Ele quer só ser correspondido, porque ele sempre ama. Mas a criatura não sabe amá-lo, né? A criatura não consegue dar o amor que ele merece, que ele é digno de receber. Então, somente na divina vontade é que a criatura vai corresponder a esse amor. Por quê? Porque ela vai ter Jesus vivendo dentro dela. E esse Jesus que vive dentro dela, que vai receber esse amor e devolver ao Pai esse amor. Porque nós não somos capazes de amá-lo como ele realmente merece e deve ser amado. Então, a primeira coisa que ele está pedindo para ela é a imitação da vida dele, né? Ele quer que nós imitemos a vida dele. O que ele fazia na vida dele, humana aqui na Terra? Ele só fazia a vontade do Pai. Então, é isso que ele está, né, querendo que ela comece a compreender, né? A imitação da vida de Jesus. Foi só sofrimento aqui na Terra, foi só doação, né, para os outros. Foi só levar o conhecimento de Deus às pessoas. É essa a imitação da vida dele. Então, pouco a pouco, ele vai fazendo tudo, como ele está fazendo já com a Luísa e com todos aqueles que estão lendo o livro do céu, compreendendo e desejando também viver essa vontade divina, porque é ele que vai dar força, né? É dele que vem a força, porque é ele que faz tudo, né? Nós apenas
damos a nossa vontade, né? Entregamos a nossa vontade fazendo a consagração da nossa vontade para a vontade dele, para unir a nossa vontade com a vontade dele e formar uma só vontade, que é a vontade de Deus. E isso nós fazemos, né, antes de começar a leitura do Livro do Céu, lendo os 31 dias com Maria, que tem no site www.livrodocel.com.br. Lá tem todos os trechos do livro, né, da Luísa Picarreta e de outras místicas religiosas que nós também estudamos no nosso grupo do WhatsApp, que todos podem entrar e conhecer. Então, o que Jesus espera, né, é que nós compreendamos e desejamos viver, né, dessa vida divina, né, dessa vontade divina que é a mesma vida que vivia Adão e Eva antes de se retirarem dessa vontade divina, antes de quererem fazer a própria vontade e comerem o fruto, desobedecerem, né, e se afastarem da vontade divina. Mas este dom de viver na vontade divina, ele ainda não foi, como se fala assim, cancelado, digamos assim. Ele só está suspenso, né? E com a Luísa, agora ele trouxe esse dom para que todos possamos ter o conhecimento e tomar posse e poder, né, retornar à ordem pela qual nós somos criados, que é viver nessa santidade divina que viviam Adão e Eva, né? E que vai acontecer, né, o reino de Deus, que é o cumprimento do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, venha a nós o vosso reino. Ele vai, né, estabelecer o reino dele aqui na terra, com os filhos da divina vontade, né, que vão ser os reis e rainhas deste reino. Não vão ser súditos, nem servos, né? Vão ser reis e rainhas, porque vão reinar junto com ele. Por quê? Porque é ele que vai reinar, né? Na verdade, é ele que vai reinar na nossa alma. Ele vai tomar posse da nossa alma e vai reinar nela por toda a eternidade, né? E nós vamos morrer e continuar recebendo esses conhecimentos sobre essa vontade divina eternamente, né? Nós apenas estamos começando. Amém, Fiat.